Sim, esse é um curso totalmente de graça e eu acho que vai ser o mais completo aqui do YouTube, então eu espero que vocês aproveitem. Essa é a primeira aula, já vamos direto pro assunto. Nessa primeira aula a gente vai aprender sobre as categorias da mágica, até para você saber quais existem para quando quiser escolher uma categoria para se aprofundar. Você vai ter conhecido todas elas, todas as categorias da mágica, e aí você vai escolher a que mais se adapta ao seu estilo. Depois disso, a gente vai dar uma passada rápida nos mandamentos dos mágicos, e eu vou aproveitar para dar umas dicas muito importantes que você precisa saber antes de começar na mágica. E para terminar, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o baralho e, é óbvio, aprender também algumas mágicas, porque a categoria do vídeo de hoje, da primeira aula, vai ser cartomagia, ou seja, mágicas com baralho. E no final dessa aula a gente vai aprender juntos duas mágicas incrivelmente fáceis para você já sair daqui hoje impressionando as pessoas, mas não cometa o erro de pular lá para as mágicas sem antes fazer o curso, porque vai acontecer aquilo que vocês sempre vêm falar comigo: Felipe, estão descobrindo as minhas mágicas, Felipe, as pessoas ficam querendo pegar no baralho e estragar as mágicas, Felipe, as pessoas não se impressionam com as minhas mágicas. Isso porque você não está fazendo mágica, você está fazendo truques. E hoje a gente vai aprender a diferença de mágica e de truque e como fazer para as pessoas pararem de descobrir suas mágicas, para elas se impressionarem mais. Tudo isso depende das teorias que você aplica nos seus números de mágica. Simplesmente fazer uma mágica por fazer, pegar um valete de ouros, colocar no meio do baralho, estalar os dedos e o valete de ouros aparece no topo. Impressionante? Até que é, mas isso é um truque, não é uma mágica, e a gente já vai aprender a diferença entre eles. Vou ser sincero para vocês, fazer truques qualquer pessoa consegue fazer, absolutamente qualquer pessoa faz truques. Mas para marcar a vida de uma pessoa com mágica, para criar um momento mágico, uma experiência mágica, você vai precisar entender alguns conceitos e algumas técnicas, porque com base nisso você vai conseguir aprender como transformar um truque de mágica, um truquinho, em uma experiência mágica que as pessoas nunca mais vão se esquecer na vida delas. A diferença de um bom mágico para um mágico comum é exatamente essa, a bagagem teórica que esse mágico tem. Se quiser assistir em velocidade acelerada, 1.5, fica à vontade, eu faria isso também. E aí, se ficar alguma dúvida ou se você não entender alguma parte, é só pausar e voltar. Ou pode deixar aqui nos comentários também que eu vou tentar responder todo mundo. Eu não quero me preocupar em fazer algo curto, direto, para agradar o algoritmo e acabar deixando alguma informação importante de fora, então a gente vai realmente se aprofundar na mágica aqui. Espero que vocês gostem, já deixa o like aí, se inscreve para receber as próximas aulas do curso, porque deu um trabalhão produzir tudo isso, gravar, editar, roteirizar, criar essa aula, escrever essa aula. Então já deixa o seu like e para quem quer saber quando sai a aula 2, quando esse vídeo chegar a 5.000 likes ou 1.000 comentários, a gente libera a segunda aula desse curso. Bom, para começar, você primeiro precisa entender sobre as categorias da mágica. Eu não vou passar por todas as categorias aqui, porque são várias, mas as principais eu vou explicar para vocês resumidamente como funciona. As mais conhecidas são grandes ilusões, que muita gente confunde com ilusionismo. Grandes ilusões é tipo aquelas mágicas de palco com caixas, assistentes, explosões, mega produções, David Copperfield, por exemplo. As mágicas que o Mr. M fazia na televisão eram grandes ilusões também. Muita gente confunde com ilusionismo, como se ilusionismo fosse o nome dessa categoria, mas não. Ilusionismo e mágica são sinônimos, tá? Essas mágicas grandiosas são chamadas de grandes ilusões. Temos também a cartomagia, que são as mágicas com baralho, simples assim. Temos o close-up, que é a mágica de proximidade. O Street Magic, por exemplo, que é a mágica de rua, usa muita a mágica do close-up, da mágica de proximidade. Então, quando o David Blaine vai pra rua fazer mágica com as pessoas, aquelas mágicas com baralho, com objetos, com anel, com moeda e tal, isso é o close-up, é a mágica de proximidade, que é uma das áreas que eu sou especialista, e quando eu vou na rua também fazer mágica, ou até nos podcasts, eu geralmente faço close-up, cartomagia ou
mentalismo, que é a próxima categoria que a gente vai falar aqui. O mentalismo, ele era uma categoria da mágica e hoje em dia alguns mágicos preferem dizer que o mentalismo se emancipou da mágica e se tornou uma nova arte. Uma arte correlata à mágica, assim como o palhaço é uma mágica correlata à mágica infantil, por exemplo, que a gente já vai falar sobre ela. Uma outra arte que também é correlata à mágica é a ventriloquia, sabe? Aqueles fantoches que falam e a pessoa não mexe a boca e parece que é o boneco que tá falando. Essa é uma área também que cruza muito com a mágica algumas vezes, e o mentalismo é uma delas. O faquirismo também, né? Que é quando a pessoa se corta, se fura, enfia ganchos no próprio corpo. Eu também brinco um pouco nessa área. Então essas são as áreas correlatas da mágica. O mentalismo é uma delas, e o mentalismo é a área da mágica que usa a mente humana para fazer as experiências mentais. Os mentalistas, nós mentalistas, não costumamos chamar as experiências de mentalismo como mágica, porque a nossa ideia é que as pessoas não atrelem o mentalismo à mágica para não parecer que tem truque, aí deixa a parada mais forte. Então, leitura de pensamento, previsões, telepatia, mover objetos à distância, torcer metais, tudo isso é da área, né, do mentalismo. Temos também a mágica infantil, que basicamente é isso, né? O mágico de festa infantil, muitas vezes do circo, enfim, aquelas mágicas mais visuais, que é mais fácil para as crianças conseguir entender e prestar atenção. E temos também a categoria salão e a categoria palco. Elas são bem parecidas, a diferença é que salão geralmente não tem um palco, você se apresenta para várias pessoas, 40, 50 pessoas, num salão, num lugar fechado, mas na mesma altura que elas. Você tá numa mesa e as pessoas estão em volta, ou você tá de pé, as pessoas estão sentadas, mas você tá se apresentando para todas elas ao mesmo tempo. E palco é quando não chega a ser grandes ilusões, não são grandes estruturas, mas você está se apresentando num palco com uma certa estrutura, enfim, é entre o salão e as grandes ilusões. Bom, antes de ir para o próximo tópico, só queria te lembrar que a gente está com uma nova escola de mágica totalmente online. Se você já pensou em se matricular numa escola de mágica para aprender semanalmente novas técnicas, novas mágicas, novas habilidades e também aprender a parte teórica, eu sugiro muito que você se torne um aluno da nossa escola de mágica. Para isso é só clicar em Seja Membro aqui mesmo no YouTube. Toda semana uma aula nova. Às vezes vai ter aula teórica, às vezes aula prática, às vezes eu vou ensinar mágica e às vezes a gente só vai bater um papo e tirar as principais dúvidas do mês que ficaram. Então vai ser realmente algo bem forte, assim, algo bem avançado. E lá nessa escola de mágica eu vou conseguir me aprofundar muito mais em assuntos mais embasados, assuntos mais profundos da mágica, que eu não posso abordar abertamente aqui no YouTube, senão eu estaria sacaneando com todos os mágicos, inclusive comigo. São técnicas, são assuntos que a gente não pode falar para o público leigo, senão vai estragar boa parte das mágicas. Então, para eu me sentir mais tranquilo de poder revelar esses segredos que são guardados a 7 chaves pelos mágicos, que muita gente acha que o segredo de mágico é onde ele esconde a moeda, onde que ele colocou a carta, mas não, os principais segredos dos mágicos são segredos psicológicos, são as técnicas mentais que a gente usa para facilitar o nosso trabalho e também para potencializar a reação das pessoas. Se você quiser aprender a deixar suas mágicas mais fáceis de serem feitas e mesmo assim causando mais espanto nas pessoas, você deve aprender essas técnicas e essas teorias que a gente vai ensinar de maneira muito aprofundada na minha escola de mágica. Então torne-se um membro aqui no YouTube e faça parte da minha escola de mágica, Magic Lab. Agora eu que tenho uma pergunta para você. Se um dia alguém perguntasse para você o que é mágica, o que você responderia? Já pensou? Eu vou deixar para vocês a definição que eu coloquei no meu livro, lançado em 2019 e que eu acho uma definição muito boa da mágica. Mágica, ilusionismo, prestidigitação é a arte de entreter o público, dando a entender que algo impossível aconteceu. Os mágicos costumam sempre parecer estar desafiando a lógica e as leis da física, quando na verdade esses elementos são seus principais aliados para a realização das suas ilusões. O grande desafio do mágico é usar de forma inteligente um truque que possa surpreender as pessoas que estão ao seu redor. A mágica se utiliza de princípios naturais,
mas que são camuflados pelo mágico para transformar suas ações em atividades que parecem ser impossíveis. Esses princípios são chamados de truques. E eu aproveito para fazer um apelo para vocês. Não tem nada mais ofensivo para um mágico do que chamar a nossa arte, a nossa mágica de truque. Truque é a técnica empregada pelo mágico para realizar uma mágica, ou seja, o truque é só uma parcela de todas as técnicas que o mágico usa na sua apresentação. O truque é a artimanha que o mágico precisa esconder de você para que a mágica pareça real. É a mesma coisa que o chroma key, o fundo verde num filme de animação ou num filme com efeitos especiais. O diretor do filme tem que esconder a produção do filme, ele tem que esconder os cabos que aquele filme de ação usa para fazer um cara pular do prédio, ele tem que esconder o fundo verde que usa para o Homem-Aranha soltar a teia, porque se essas técnicas, se essas artimanhas aparecessem no filme, a gente não ia conseguir desprender da nossa descrença e acreditar que realmente o Homem-Aranha tá soltando teia. A gente, quando tá no cinema assistindo o filme, a gente se desprende e não fica questionando, mas como é que ele voou? O ser humano não voa? Não, a gente se deixa levar. Por quê? Porque esses elementos dentro do filme são muito bem escondidos e muito bem apresentados pra gente. Da mesma forma tem que ser a mágica. Nosso truque, ele tem que ser muito sutil e passar muito despercebido pelas pessoas, de forma que elas nem lembrem que possa existir um truque. Para que a sensação delas ao assistir a tua mágica seja realmente de uma experiência mágica. Quando um mágico empalma um objeto sem que seu espectador veja, esse ato pode ser chamado de truque, mas a mágica ela é muito mais que isso. A mágica é um conjunto de ações elaboradas pelo ilusionista que vão desde a atmosfera criada por ele antes do início da performance, seus textos, gestos, olhares, sua habilidade manual, concentração, a psicologia empregada no número e todo um conjunto de atuação, técnicas e estudos colocadas em prática tudo ao mesmo tempo. Como eu disse, o truque é simplesmente uma das técnicas que o mágico usa para fazer a mágica funcionar na mente das pessoas. Se você apresentar um truque, basicamente um truque, para o seu espectador, ele muito provavelmente vai se impressionar e ele vai questionar como que aquilo foi feito e tal. O truque por si só ele já é impressionante, então como eu disse no começo, qualquer pessoa consegue impressionar outras pessoas fazendo truques simples. Mas a nossa ideia não é que as pessoas se questionem de como aquela mágica foi feita, porque quando as pessoas se questionam, como que você fez isso? Qual que é o truque? Significa que elas ainda não tiveram uma experiência realmente mágica. Quando as pessoas têm uma experiência realmente mágica, quando elas veem uma mágica realmente muito foda, elas não perguntam pra você como aquilo foi feito, elas simplesmente ficam sem reação, porque na cabeça delas não passa mais a ideia de que aquilo foi um truque de tão foda que aquilo foi. A reação que a mágica causa nas pessoas é muito parecida com a reação que a gente tem quando assiste um bom filme, quando a gente vê uma boa pintura, uma boa peça de teatro, uma boa série. Aquilo cativa as pessoas, joga a gente para um estado mental onde a nossa realidade foi completamente alterada. E isso que é muito legal da mágica, ela consegue causar mais ou menos a mesma sensação nas pessoas que um filme causa. Só que o filme é gravado e as pessoas assistem depois, elas não estão em contato com os atores ali no momento, diferente da mágica, que as pessoas assistem muitas vezes de maneira presencial e elas estão vendo ali ao vivo toda essa experiência que eu contei para vocês acontecer na frente delas. E quando isso acontece, você faz questionamentos mentais, você muda às vezes o seu modo de pensar e você cresce intelectualmente. Resumindo, a mágica é uma arte e o truque é só uma demonstração de habilidade. Bom, agora eu vou falar para vocês a respeito dos 13 mandamentos dos mágicos. Esses 13 mandamentos foram escritos por The Cramps no século XVIII, então são muito antigos e por isso que eu não gosto de me prender 100% a esses mandamentos, porque muita coisa dali eu não concordo, ou algumas coisas dali eu acho que hoje em dia já não se
não se aplicam mais. Então eu vou ler esses 13 mandamentos de forma resumida, com uma linguagem mais atual. Eu dei uma repaginada neles, porque a linguagem de quando o cara escreveu era muito antiquada para os dias de hoje, e a gente vai comentando eles, tá? Lembrando que as regras elas estão aí para servirem de base e não como algo que tem que ser seguido milimetricamente, tá? Primeiro mandamento: não divulgue o segredo dos truques, mantenha o mistério para manter a magia. Essa é a primeira regra dos mágicos, e você deve estar falando, mas Felipe, esse curso você não está ensinando, você não está revelando as mágicas? Não! Nesse curso eu vou ensinar vocês a fazer mágica. Eu tô sendo aqui como se fosse o mentor de vocês na mágica. Na minha opinião, você não deve ensinar nem revelar o segredo da mágica quando você está se apresentando. Por exemplo, eu vou fazer uma mágica para as pessoas aqui, a hora que eu terminei a mágica, as pessoas ficam impressionadas e querem saber como é que faz, não sei o que lá. E você vai e ensina para elas. Elas vão ficar desapontadas porque o truque não é tão interessante quanto a mágica em si. A reação que a mágica causa é muito mais potente do que a reação que as pessoas têm quando elas descobrem o truque. O truque muitas vezes é muito mais simples do que as pessoas imaginam realmente ser. Então, ensinar a revelar o truque para pessoas que não são mágicos ou que não têm a pretensão de ser mágico simplesmente acabam com a mística da mágica e destroem tudo aquilo que você pode ter construído ali, né? Aquele personagem que você criou, a atmosfera que você criou, todo aquele treinamento que você teve, você vai jogar tudo no lixo porque aquela mágica nunca mais vai impressionar aquelas pessoas. Então, não conte o segredo das suas mágicas, a não ser que você esteja passando esses segredos para alguém que realmente quer entrar pro mundo da mágica. Mandamento número 2, evite repetir os mesmos números. A repetição diminui o impacto da mágica. Essa eu sigo bastante. Realmente, quando você faz a mesma mágica mais de uma vez, quando a pessoa vê a mágica a primeira vez, ela não sabe o que esperar, ela não sabe o que vai acontecer, então ela não sabe para onde olhar. Então, você vai fazer a mágica e como a pessoa não sabia para onde olhar, vai ser muito difícil ela perceber o truque, a não ser que você faça de maneira porca ou mal feito. Quando você faz a mágica pela segunda vez, pela terceira vez, pela quarta vez, as pessoas vão saber o que vai acontecer, que você vai estar repetindo, então elas vão saber para onde olhar, elas não vão mais estar preocupadas em saber o que vai acontecer, o que vai me impressionar aqui, o que está acontecendo, elas vão começar a focar só em procurar o truque, porque o efeito da mágica elas já sabem, elas não sabem o truque agora, então elas vão começar a procurar o truque. Essa regra não se aplica quando você repete a mesma mágica, só que usando técnicas diferentes. Por exemplo, na mágica da carta ambiciosa. Qual que é a mágica da carta ambiciosa? Você pega uma carta de baralho, põe no meio do baralho, estala os dedos e essa carta sobe pro topo. E muitos mágicos, inclusive eu, pegam a carta, colocam de novo no meio do baralho, estala os dedos e a carta sobe de novo, ou seja, a gente repetiu a mesma mágica. E aí a gente vai lá e mais uma vez pega a carta, põe no meio do baralho e faz ela bem lá no meio, estala os dedos e a carta sobe pro topo. Como assim, Felipe? Você fala que não pode repetir, mas você acabou de repetir a mesma mágica 3 vezes. Mas em cada uma das vezes que eu repeti ela, eu usei uma técnica diferente. Ou seja, por mais que a pessoa esteja procurando truques, ela vai estar procurando baseado na técnica que ela acabou de ver, no movimento que ela acabou de ver. Se eu faço a mesma coisa, o mesmo efeito, só que usando um movimento diferente, fica mais difícil para a pessoa pegar, mesmo sabendo o que vai acontecer. Então, se for repetir a mágica, dê preferência por técnicas diferentes. Mas Felipe, se as pessoas ficarem pedindo, repete, faz de novo, gostei, quero ver de novo. Eu simplesmente finjo que vou fazer de novo e faço outra mágica e as pessoas nunca percebem. Então, fiz a mágica da carta ambiciosa, Felipe, faz de novo. Beleza, eu vou lá e faço a mágica da carta no bolso, ou teletransporte da carta, finjo que vou fazer a mesma coisa, falo, mas dessa vez escolhe outra carta pra gente tentar de novo, tá? Mas vamos fazer uma coisa diferente agora. E faz outra mágica. Tá bom? Terceiro mandamento, varie as técnicas de execução. Tenha múltiplas formas de apresentar um mesmo número. Eu acabei de falar isso para vocês. Saiba fazer o mesmo número de várias formas, porque aí se você precisar, você consegue repetir a mesma mágica. Quarto mandamento, utilize a desorientação. Desvie a atenção do público para realizar os truques. Esse é um assunto muito complexo, que a gente precisaria de pelo menos umas 2, 3 aulas só para abordar os primeiros princípios do desvio de atenção, que ele chamou de desorientação, mas a gente chama de misdirection, né? Que é o desvio de atenção. O desvio de atenção você pode fazer de várias formas. Eu realmente não vou entrar muito aprofundado aqui hoje, porque
porque eu precisaria de uma aula única para isso. Muito provavelmente a gente vai ter essa aula em breve lá na área de membros, então já aproveita para se tornar um aluno da minha escola de mágica. Mas basicamente, por exemplo, eu preciso de alguma forma empalmar a primeira carta do baralho. Se eu tô fazendo a mágica para a pessoa que eu faço simplesmente na frente dela, ela vai perceber. Se eu faço esse empalme olhando pro baralho, ela vai perceber, porque a pessoa sempre olha para onde o mágico tá olhando. Então a primeira coisa, a primeira técnica de desvio de atenção que eu passaria para vocês é: não quer que a pessoa olhe ou veja um movimento, não olhe para ele. Então vou fazer um movimento aqui. O que eu posso fazer para desviar a atenção das pessoas aqui pro baralho é: bom, você, qual que é seu nome? Você poderia erguer a mão assim para mim, para todo mundo saber com quem eu tô falando? Quando a pessoa erguer a mão, todo mundo vai olhar para saber quem que é a pessoa que vai participar. Nesse momento que todo mundo estiver olhando lá, eu faço o meu empalme. Ou então eu posso pedir para a pessoa fazer alguma coisa do tipo: eu preciso empalmar essa primeira carta, falo para ela: corta o baralho em algum lugar, acho que tá mais ou menos igual, sim, pega esse monte aqui e embaralha esse monte para mim, por favor. Nesse momento, quando ela estiver embaralhando, ela vai estar preocupada em embaralhar, ela vai estar olhando para o baralho dela. Quando ela estiver olhando para o baralho dela, ela vai estar executando uma ação, fica muito mais fácil de eu encobrir o meu movimento. Então, o desvio de atenção não é só fazer a pessoa olhar para um lugar enquanto o mágico faz algo com o outro. Não é só a questão do olhar, é a questão da atenção. A atenção das pessoas, a atenção do ser humano, ela só é forte quando colocada em um único ponto. Quando você está dando atenção para uma carta, a sua atenção está muito forte aqui, mas em todo o resto ela não está. Então, se eu faço a pessoa se concentrar em uma atividade, eu tenho um leque de possibilidades de desviar a atenção dela muito grande. Então, pega teu celular, empresta o celular para mim, ou você tem uma nota de dinheiro no teu bolso para me emprestar, ou você pode embaralhar metade desse baralho, ou enfim, qualquer coisa, sabe? Outra coisa também, acho que a gente vai falar aqui sobre a naturalidade, mas, por exemplo, eu empalmei essa carta para uma mágica e eu preciso soltar ela em cima desse monte em algum momento. Se eu só encostar aqui, as pessoas vão perceber que eu encostei no monte e larguei alguma coisa. Então eu tenho que justificar ter encostado nesse monte. Então eu posso fazer o seguinte: eu preciso soltar essa carta aqui. Você embaralha esse monte para mim e esse monte vamos deixar aqui nesse canto para não misturar. Pronto. Eu justifiquei encostar no baralho porque eu queria colocar ele aqui no canto. Bom, já nos aprofundamos um pouquinho mais do que eu pensava aqui no Misdirection. Mais pra frente, lá no nossa escola de mágica, a gente fala mais sobre isso, tá? Quinto mandamento: adapte-se ao seu público. Considere a audiência ao escolher seus números. Aqui é algo que eu critico muito os mágicos. Quando os mágicos vão em algum lugar, eu assisto e tal, eu vejo que a mesma mágica que eles fazem nos shows deles é a mesma mágica que eles fazem num restaurante, que é a mesma mágica que eles fazem quando vão num podcast, que é a mesma mágica que eles fariam se fossem se apresentar na rua, por exemplo. Eu não, eu gosto sempre de estudar quem é o meu público. Então eu vou pra rua, eu vou fazer mágica muito provavelmente para pessoas que estão na correria, estão no trabalho, saindo da escola, da faculdade. Então tem que ser, a primeira mágica eu sei que tem que ser muito visual, porque a pessoa não me conhece, ela não sabe o que vai acontecer, ela tá assustada com a câmera, ela não... Enfim. Quando eu vou me apresentar num podcast, que as pessoas já sabem quem eu sou e tal, eu já não tenho tanta essa preocupação. Quando eu vou na TV, geralmente tem que ser algo muito rápido, visual, que prenda as pessoas. Enfim, cada lugar, cada cenário, cada audiência tem um estilo, tem uma bagagem, enfim, tenta entender para quem você está se apresentando para escolher não só as mágicas que você vai apresentar, mas também as palavras que você vai usar. Saiba adaptar o teu personagem, o teu estilo, a tua mágica, tudo o que envolve a tua linguagem, tudo que envolve a tua encenação ali, a tua mágica, tente adaptar pelo menos um pouco para o público e para o cenário que você vai estar apresentando. Tá? Conheça e desenvolva a sua persona. Seja autêntico na sua performance. Outra coisa que mágicos, principalmente iniciantes, erram muito, e eu fui assim também, é se espelhar em um mágico e acabar copiando tudo daquele mágico. O estilo, as palavras, as mágicas, a maneira de fazer uma técnica, enfim, você acaba virando uma cópia daquele mágico e você nunca vai se destacar, porque aquele mágico, ele é daquele jeito porque aquela pessoa é um pouco assim, o ambiente que ela trabalha, que ela atua é um pouco propício para ela ser daquele jeito. Então tente encontrar um personagem, uma persona, um estilo que
combine com você para depois você pegar as mágicas que você conhece e adaptar tudo isso pro teu estilo, a tua narrativa, os teus textos, enfim, a tua roupa, teu cabelo, as músicas que você vai usar, se você for usar música, enfim. Cria a sua persona e se você quiser dicas mais aprofundadas sobre isso, no YouTube tem muito curso, muita aula sobre como criar um personagem. Tem muita dica legal. Essa galera de teatro pode ajudar muito o mágico, tá? Lembrando que o mágico nada mais é que um ator interpretando o papel de um mágico. Então, se você puder estudar teatro também, nem que seja um pouco, vai valer muito a pena, vai te ajudar bastante. Mandamento número 7, não deixe contratempos afetarem sua confiança. Mantenha-se positivo e adaptável. Aqui basicamente está falando para você que erros vão acontecer, mas que você não deve ficar triste, você não deve abandonar a mágica porque um dia alguém descobriu a tua mágica, ou pegaram o teu baralho e descobriram aquela carta preparada. Use os contratempos para você se preparar para a tua próxima performance. Se aconteceu de alguém descobrir a sua mágica, é porque em algum ponto você errou. Se acontece das pessoas sempre ficarem querendo pegar no teu baralho, olhar no teu bolso, olhar a tua manga, é porque você tá fazendo algo errado. Você tá dando não só a abertura para isso, mas você tá deixando as pessoas desconfiadas de forma com que elas não se aguentam e querem pegar os teus objetos e tal. Então use os contratempos para entender, para fazer uma autoavaliação de onde você pode estar errando, onde no seu truque, na tua mágica, pode estar dando margem para as pessoas agirem dessa forma, tá? Mandamento número 8, aproveite as oportunidades inesperadas, esteja preparado para improvisar. Aqui eu tenho duas coisas para falar. Conforme você vai ganhando experiência como mágico, isso você só consegue se apresentando, estudando, só com o tempo você vai aprendendo a improvisar com coisas que antes você deixava batida. Então muitas vezes a pessoa derruba uma carta, embaralha e, por exemplo, vou dar um exemplo bem besta, ela embaralhou o baralho e essa carta caiu pra fora e é um 9 de paus. Imagina se eu sempre deixar um 9 de paus guardado na minha carteira e um determinado dia uma pessoa derrubar um 9 de paus, ou ela escolheu o 9 de paus de alguma forma, ou o 9 de paus aparecer de alguma forma, você ainda pode pegar na tua carteira e abrir, olha só, eu sabia, estava aqui na minha carteira o tempo todo que você ia escolher o 9 de paus, ou que você ia derrubar o 9 de paus, eu sabia, porque a carta que eu deixo guardada na minha carteira é sempre a carta que as pessoas derrubam. Enfim, mas Felipe, como é que eu sei que vai cair sempre o 9 de paus? Não vai cair sempre o 9 de paus, mas caso caia um dia, você vai estar preparado. Então, sei lá, minha carta favorita é o 8 de espadas. Sempre na minha carteira tem um 8 de espadas, porque eu não preciso decorar, eu sei que tá lá, porque é a minha carta favorita. Se um dia alguma pessoa escolhe o 8 de espadas, eu continuo fazendo a minha mágica de qualquer maneira, do jeito que eu sempre fiz e tal. E no final eu ainda falo, de alguma forma, olha só, a tua carta apareceu aqui na minha carteira, entendeu? Então, use coisas que acontecem no ambiente para improvisar. Mas para improvisar, você precisa ter bagagem para isso. A gente acabou de lançar um curso no final do ano passado, eu e o Guido Escolha uma Carta, ensinando mágicas de improviso para você fazer em qualquer situação. São mais de 15 mágicas que a gente ensina lá, o link tá aqui na descrição se você quiser. E nesse curso a gente ensina a estar sempre preparado para improvisar e como aproveitar oportunidades do ambiente para improvisar. O improviso, ele deixa a mágica ainda mais impossível, porque o improviso, ele faz parecer que você sempre esteve preparado para fazer aquilo que você fez em qualquer situação, quando na verdade foi improvisado porque algo aconteceu e permitiu com que você improvisasse. É complexo? É, mas conforme vocês forem evoluindo na mágica, vocês vão começar a pegar isso e entender formas de improvisar para deixar os seus números ainda mais potentes. Nono mandamento. Organize sua apresentação de forma progressiva. Comece com números simples e vá aumentando a complexidade. Isso eu recomendo para iniciantes, tá? Que é para você fazer a mágica mais simples primeiro, e aí você fala, caramba, as pessoas estão impressionadas, elas querem ver mais. Elas já estão me respeitando porque elas viram algo impressionante aqui. Então, agora fica um pouco mais fácil para eu fazer algo mais complexo. Porque eu já ganhei a confiança das pessoas, as pessoas já viram do que eu sou capaz, então agora pode ser que fique um pouco mais fácil para eu me apresentar, não só porque as pessoas estão me aceitando mais, mas porque eu ganhei um pouco mais de confiança e fico um pouco mais tranquilo. Ponto, a primeira já entrou, não preciso mais me provar. Então agora eu vou tentar uma um pouco mais complexa, entenderam? Ou seja, não significa que você tem que fazer a mais fácil primeiro, a mais difícil no meio e a hiper mega
complicada por último? Significa que você tem que fazer primeiro aquela que você tá mais seguro, aquela que você já mais domina. E depois você vai fazendo, deixa tipo pra fazer lá pela terceira, quarta mágica, aquela mágica que você ainda não testou muito, ou que você vai fazer pela primeira vez para aquelas pessoas, ou pela primeira vez para alguém. Não faz elas de cara, deixa elas mais pro meio ou pro final. Agora, algo que eu sempre faço é fazer uma mágica mega impressionante e rápida no começo, depois no meio fazer outras mágicas que eu gosto ou que eu acho que combinam e terminar com talvez a minha mágica mais impressionante. Porque se você faz as tuas duas mágicas mais impressionantes no começo e depois você faz algumas que são legais, mas não são tão assim, as pessoas vão diminuindo, como que eu posso falar, a atenção delas. Porque, nossa, a primeira que ele fez fenomenal, a segunda, pô, muito boa, mas a primeira, a terceira não, boa, mas aquela primeira. Então, o legal não é a pessoa ficar sempre, não, a primeira, não, mas aquela. É sempre você ir dando uma progredida, sabe? Faz uma mágica rápida e impactante no começo, aí dá uma mansada, conta uma história, depois vem com um punch, aí depois você conta uma outra história, ou faz uma mágica com outro objeto, e lá no final você volta com uma muito forte também, que é para manter o teu show sempre com... Como que eu posso falar? Para manter seu show sempre com surpresas, para as pessoas sempre estarem relaxando e se espantando, relaxando e se espantando, tá? Porque quando a pessoa já tá espantada, é difícil você subir um pouco acima daquilo. Então você espanta a pessoa, aí dá uma baixada na guarda dela, conta uma história, de repente, bum, lá pra cima de novo, aí dá aquela baixada. Deixa seu show sempre dessa forma. Como se fossem ondas, tá? 10º mandamento, mantenha-se atualizado e original. Estude e desenvolva suas próprias técnicas. Mantenha-se atualizado significa nunca pare de estudar. Eu já sou mágico há 20 anos e quanto mais eu estudo mágica, mais eu percebo que eu preciso estudar mais. Mantenha-se original significa aquilo lá que eu falei pra vocês, não copie outros mágicos. Tenta criar teu próprio personagem, adaptar as mágicas pro teu personagem, as músicas, as rotinas, enfim. Estude e desenvolva suas próprias técnicas, ou seja, não fique esperando só eu vir aqui dar as aulas para vocês do curso, ou não só assista as aulas da Magic Lab, né, minha escola de mágicas, e ache que isso já é o suficiente. Não, procure livros de outros artistas. Tem meus cursos também que são bem complexos e eu deixo muitas referências de outros mágicos para vocês pesquisarem, outras técnicas. Então você tem que ampliar a tua gama de estudo e não estudar apenas porque eu tenho o meu estilo, eu sou focado em baralho, close-up e mentalismo. Tem mágicos que são focados em manipulação, por exemplo. Então você pode aprender técnicas de manipulação com eles que eu não estudo, que eu não domino e que eu não trago aqui para vocês porque não é minha área. E outros mágicos podem ter visões diferentes da minha sobre o baralho, por exemplo, que não necessariamente estão certas ou erradas, são só outra visão. E é legal você conhecer a visão e a teoria de cada mágico do mundo, ou de vários mágicos, né, bons. Então, continue sempre estudando, praticando e ampliando seu horizonte. Acho que é isso. Mandamento 11. Controle o tempo da sua performance. Adapte a duração do espetáculo ao contexto da plateia. Controlar o tempo da sua performance, basicamente não vai pegar um cara que tá indo pro trabalho com pressa, parar ele na rua e ficar 30 minutos fazendo mágica pro cara. Mas também não vai fazer um show de mágica ao vivo que as pessoas saíram de casa pra te assistir e a hora que chegam lá você faz 20 minutinhos, 15 minutinhos só. A não ser que, óbvio, a tua rotina seja só uma rotina de 10 minutos e as pessoas saiam de casa sabendo que vão assistir 10 minutos de mágica e aí depois alguém, sei lá, preenche o espetáculo com outras coisas. Não sei, você atua com outros mágicos, tem outros artistas, porque é difícil, né? Sair de casa para ver um show só de 10 minutos é complicado. Então, tenta entender a duração do teu show, da tua apresentação, e não exagere e também não seja muito pá. Olha só, aqui a mágica, e sai correndo, sabe? Tenha bom senso. Agora a parte de adapte a duração do espetáculo ao contexto da plateia, é basicamente isso que eu falei. Dependendo não só da plateia, mas também do cenário que você tá num restaurante, num bar, você tá num teatro, você tá na rua, você tá na piscina, sei lá, tem que entender, tem que ter bom senso aí pra saber quanto tempo você vai ficar se apresentando. E o penúltimo, que é
importante, mas repete o primeiro, é mantenha o segredo dos truques. Preservar o mistério é essencial para magia, para mágica. É basicamente o que eu falei lá no primeiro mandamento, mas eu vou reforçar aqui para vocês, porque eu acho que por muito tempo no meu canal do YouTube eu ganhei um pouco o segredo das mágicas, porque eu ensinava as técnicas, as mágicas nas aulas e tal, e eu não comentava sobre essa preocupação com o segredo. E parecia que da forma que eu ensinava, que era tudo bem revelar o segredo das mágicas, mas não. No YouTube, as pessoas que assistem os meus vídeos, elas estão procurando por mágica, então são pessoas que já estão interessadas. Não é legal você ensinar, você revelar o segredo das mágicas para pessoas que não são mágicos, tá? Ou não querem se tornar mágico. Porque quando você revela o segredo da mágica, acabou a mágica, tá? A mágica só existe quando o espectador não sabe como aquilo aconteceu. E se você contar, acabou a mágica. Meu interesse com o meu canal nunca foi desbancar os mágicos ou revelar os segredos deles, mas sim criar uma nova geração de mágicos e ensinar de forma democrática, gratuita, mágica para as pessoas em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Vocês podem perceber que eu nunca ensino uma técnica ou um número extremamente profissional ou avançado aqui no meu canal no YouTube. Eu uso o meu canal para ensinar iniciantes a maneira correta de entrar no mundo da mágica. As coisas mais avançadas ficam para os meus cursos, para minha loja ou então para a escola de mágica que eu já comentei com vocês. Meu objetivo é formar e incentivar novos mágicos a estudarem essa arte que eu amo tanto e quem sabe essas pessoas aí podem se tornar grandes ilusionistas ao futuro. Você, quem sabe você não se torna um grande ilusionista no futuro tendo começado aqui no meu canal. A 13ª dica que eu deixei separada aqui, porque eu quero comentar bastante sobre ela, é a seguinte: dicas adicionais para mágicos iniciantes. Treine exaustivamente. Eu vou falar por ponto. Treine exaustivamente é o primeiro ponto, então não adianta você aprender a mágica aqui, pegar o teu baralho, já chegar na tua mãe, no teu pai, no teu irmão e escolhe uma carta aqui, sem treinar antes. Você precisa praticar os teus números, por mais simples que eles sejam, para não chegar no momento da mágica e você esquecer o que tem que fazer, você travar, você não colocar a carta no lugar certo porque você estava nervoso. Então, quanto mais você praticar, menos você vai ficar nervoso porque você vai estar mais preparado. Então, treine bastante, começa treinando no espelho, depois filma você fazendo a mágica para você mesmo, analisa os pontos que você acha que podem estar estranhos, os movimentos que não estão naturais, os movimentos que podem tá aparecendo e não deveriam aparecer, enfim. O segundo ponto é acredite na sua mágica. E eu por muito tempo não dei muita moral para essa dica que vários mágicos me deram e vão continuar me dando e dando para vocês também em vários lugares que vocês forem estudar sobre mágica. Os mágicos vão falar para você: acredite na sua mágica, porque se você não acreditar, o teu espectador muito menos. E acreditar na tua mágica não é acreditar realmente que eu tenho poderes do Harry Potter, mas se eu pego uma carta e coloco ela no meio do baralho, eu tenho que acreditar que essa carta está sendo colocada lá no meio. E quando essa carta sobe para o topo, isso é muito incrível e eu tenho que agir de tal forma que eu também acho incrível, do tipo, ainda bem. Ou então, tipo, eu olho e, putz, ainda não. Apertei, ainda não, peraí. Agora sim, e aí eu vi. Acreditar, dar indícios de que aquilo que você prometeu tá realmente acontecendo. Por exemplo, aqui eu tenho um anel. Se eu pego esse anel e coloco na minha mão, ele tem um peso, ele tem uma textura. Existe uma técnica na mágica que chama falso depósito, que é quando você finge que coloca um objeto na mão, na outra mão, mas na verdade você deixa empalmado na mão que você mostrou inicialmente. Então aqui eu tô com um anel e eu vou deixar ele nessa mão para soprar e fazer sumir. Antes de fazer isso com uma pessoa, coloca o anel na tua mão, sente o peso desse anel, fecha a mão, sente como que é a tua mão fechada com esse anel na mão, a textura, o peso, o tamanho, para quando você fizer o falso depósito, você também conseguir agir com a tua mão, a sutileza de você lembrar o peso desse anel, lembrar a textura dele, lembrar o tamanho dele, vão te ajudar a acreditar que esse anel realmente está na tua mão. E quando você estalar os teus dedos e fazer ele sumir, as pessoas vão ter acreditado mais que esse anel estava na tua mão, porque você também estava acreditando mais. Deu para entender? Aqui também é uma aula que eu poderia ficar por horas falando, igual o misdirection lá, o desvio de atenção, que são essas sutilezas que eu acho muito importante a gente
de prestar atenção já desde o início da sua carreira como mágico. Colocou uma coisa na mão, sente o peso daquilo, sente a textura para quando você colocar falsamente, você lembrar daquela textura e agir como se aquilo tivesse realmente na tua mão. Até quando você coloca uma carta falsa, digamos assim, no meio do baralho, você tem que acreditar que aquela carta realmente está indo para o meio do baralho e agir dessa forma, porque os seus espectadores vão perceber no subconsciente deles e vão acreditar ainda mais que você está colocando aquela carta no meio do baralho. Então, treine exaustivamente, acredite na sua mágica, busque conhecimento variado. Isso eu sempre falo, que o mágico, na verdade, ele tem que saber um pouco de tudo. O mágico, ele tem que saber sobre psicologia, linguística, roteiro, física, química, para criar seus números usando os elementos da natureza, usando a ciência. Tem que conhecer sobre ciência. Agora, por exemplo, eu estou estudando sobre religião e misticismo, que é para poder ampliar o meu conhecimento sobre dadas místicas, para eu poder usar textos, poder fazer referências. Ah, você sabia, no Tibete as pessoas acreditavam que você segurasse uma pedra no tempo e carregasse ela com você, aquela pedra se tornava um amuleto. Enfim, eu tô inventando isso agora. Mas aí eu trago aquela pedra que eu contei a história e uso essa pedra na mágica. O número de mentalismo, eu posso usar conceitos do espiritismo para deixar aquele número mais forte, mais óbvio. Sempre tomando cuidado para não se passar por um charlatão, dizer que tem superpoderes, que é paranormal e tal. Você pode usar história, por exemplo, coisas que aconteceram na história, para embasar teus números. Então, ampliar o teu conhecimento, ter um conhecimento variado, de várias áreas diferentes, pode te ajudar e muito, não só na criação de novas mágicas, mas também na tua narrativa, na tua história que você vai contar dentro dos teus números. Entretenha o seu público. Seu público tem que estar entretido, senão ele vai ficar entediado e vai parar de prestar atenção no que você está fazendo. Guarde o melhor para o final e divirta-se. Você tem que estar se divertindo também enquanto você faz as suas mágicas, porque enquanto a gente se diverte, a gente está feliz, e quando a gente está feliz, a gente atua melhor, a gente se apresenta melhor. Então tenta se divertir enquanto você faz as suas mágicas, tá? Uma coisa que eu percebi que eu não falei, não estava em nenhum dos mandamentos dele: não conte o que você vai fazer antes de fazer. Então não fale para a pessoa, por exemplo, escolhe uma carta. Ah, escolhi essa daqui. Você vai fazer a mágica da carta ambiciosa, né? Da carta que vai pro meio do baralho e sobe. Você escolheu a dama de ouros. Aí você fala: nessa mágica eu vou colocar a tua carta no meio do baralho e ela vai subir pro topo. Você tá basicamente não só estragando a surpresa da mágica, porque a pessoa agora ela já sabe o que vai acontecer. Voltando lá, lembra as regras que eu falei? Quando você repete o número, a pessoa sabe o que vai acontecer na segunda vez, ela sabe pra onde olhar. Se você revelar o que você vai fazer, se você falar o que vai fazer antes de fazer, é ainda pior. Porque quando você repete, pelo menos na primeira vez a pessoa se impressionou. Quando você fala o que vai fazer pra pessoa, nem se impressionar ela vai, porque não tem a surpresa. Então nunca fala pra pessoa o que você vai fazer antes de fazer. Até porque se você errar, fica muito mais fácil você improvisar e sair do erro de uma forma natural se a pessoa não soubesse o que ia acontecer ali. Então se eu falei pra pessoa que a carta dela ia subir e a carta não sobe, é um erro. Se eu coloco a carta no meio do baralho, estalo os dedos, olho a carta do topo e não é a da pessoa, é um problema, porque em nenhum momento eu falei que essa seria a tua carta. Só abrir aqui, vai que é, mas não é. Então vamos tentar aqui de uma forma diferente, e você continua e tenta revelar essa carta de uma outra forma. Então nunca revele o que você vai fazer antes de fazer. Bom, e agora chegou a parte que vocês acho que mais estavam esperando, parte onde a gente vai aprender as mágicas. Essa primeira aula, a gente tá falando bastante de baralho, né? Eu usei o baralho aqui o tempo inteiro para ilustrar coisa para vocês. Então, nessa primeira aula do curso, a gente vai aprender duas mágicas usando o baralho. E são duas mágicas que talvez eu já tenha ensinado no canal, eu acho que eu já ensinei, mas eu vou ensinar de novo de uma maneira diferente, porque você vai entender o porquê que eu tô ensinando essas mágicas, mas eu vou dar alguns detalhes importantes. A primeira delas é uma das mágicas mais fáceis que tem, e eu vou ensinar ela porque se você é extremamente iniciante, aqui vai ser a primeira mágica que você vai aprender. Ela é uma mágica meio que infalível e que você não precisa praticamente encostar no baralho em momento algum. Você não precisa ter habilidade nenhuma com o baralho, você, enfim, basicamente não vai encostar no baralho. A segunda mágica que eu vou ensinar pra vocês, basicamente é uma técnica de como descobrir a carta das pessoas, e ela é muito importante porque é uma técnica muito utilizada, ela vai ser utilizada em outras mágicas, com certeza que você vai fazer, e ela é uma técnica que você depois pode criar suas próprias mágicas com base nela. Eu também já ensinei ela algumas vezes aqui no canal, mas a gente vai passar por ela de novo porque ela é muito
muito importante para quem tá começando. Mas antes disso, eu preciso explicar para vocês como funciona o baralho. Se você manja valete, o que é um valete, o que é uma dama, o que é um rei, o que é um as, o que é um copas, o que é um espadas, você pode pular essa parte. Mas se você não manja, vamos começar aqui com o básico. O baralho, ele é dividido em duas cores. A gente tem cartas vermelhas e a gente tem cartas pretas. O baralho, ele vai de as até o rei. E entre o as e o rei, a gente tem várias cartas, tá? Que são o as, o 2, na verdade, né? Entre o as e o rei, a gente tem o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, não tem o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, valete, dama, rei. Algumas pessoas invertem isso daqui, tá? Principalmente no truco, mas normalmente é valete, dama, rei, tá? E a gente tem essas mesmas cartas aqui, ó, de as a rei, com os outros 3 naipes do baralho. O baralho, ele tem 4 naipes. A gente tem espadas e a gente tem paus, que são os 2 naipes pretos, tá? Então a gente vai ter um 3 de espadas no baralho, a gente vai ter um 3 de paus, a gente vai ter um 3 de ouros e um 3 de copas, tá? Da mesma forma o 4, a gente vai ter o 4 de espadas, vai ter um 4 de paus, vai ter um 4 de ouros, vai ter um 4 de copas, tá? Então todas as cartas de as a rei, a gente tem 4 cartas de cada, a gente tem 4 ases, a gente tem 4 reis, a gente tem 4 quatros, um de cada naipe. A gente não tem 2, 3 de espadas num baralho comum, a gente não tem nenhuma carta no baralho se repete, a não ser os coringas, mas aqui a gente não tá usando os coringas, tá? Então a gente também, ó, por exemplo, a dama de espadas, a gente também tem a dama de ouros, então todo o baralho ele é dividido em alguns grupos, de as a rei em cada naipe. Tá? Se você quiser conhecer melhor o baralho, sugiro você a procurar um vídeo no YouTube explicando melhor como funciona o baralho, que eu acho que é bem básico, acho que a maioria das pessoas conhece, pelo menos mais ou menos. O que as pessoas mais confundem normalmente são o nome das figuras, tá? Que é o Q, o J e o K. O Q é fácil de lembrar porque a dama é a única figura feminina do baralho, então o Q é a dama. O valete é o J e o rei é o K. Tá? Lembra que é o K de King, King em inglês é rei, então fica fácil de lembrar. O as é o A, ele vale 1, tá? E os naipes, que são o que as pessoas mais confundem, tá? Esse é o naipe de espadas. Repara que é uma espadinha, fica fácil. Muita gente que confunde por causa das cores. O naipe de espadas, ele nada mais é do que uma espada. Imagine que aqui é onde você é o cabo da espada e essa parte aqui é a ponta da espada, tá? Paus, vamos pegar uma carta de paus aqui. Paus é esse aqui. Como que você pode lembrar que esse daqui é paus, a florzinha? Madeira é um pedaço de pau, né? Um pedaço de pau é uma madeira. Então paus é a arvorezinha. A árvore que dá madeira, que dá um pedaço de pau. Então paus é a arvorezinha. Fácil de decorar. O balãozinho é ouros. Então, para memorizar, na época que eu comecei a brincar com baralho, eu lembrava que o ouros, ele parece um diamante, um ouro, algo valioso. Então, ouros seria ouros, um balãozinho. E copas é o coração. Tá, basicamente isso. Bom, agora que você conhece o baralho, você pode estar me perguntando, mas Felipe, qual é o melhor baralho para fazer mágica? Aqui eu tô usando um Copag, porque ele tava mais fácil aqui para mim. É um baralho que no Brasil já nem vende mais, ele saiu de linha. Eu gosto dele, mas eu costumo usar os baralhos da Bicycle, porque eles são bem lisos e eles deslizam de uma forma muito melhor do que aqueles Copags que a gente compra em banca de jornal, no posto de gasolina. Enfim, eles não deslizam dessa forma aqui e eles estragam muito rápido, tá? E o tamanho desses baralhos que a gente compra em lojinhas, né, em qualquer lugar, eles são um pouquinho menor do que esse que eu uso aqui, que é o Poker Size. Então eu costumo usar os baralhos que tem um tamanho padrão para os mágicos e também que tem um deslize padrão para os mágicos. Qualquer baralho que você comprar na minha loja, por exemplo, vai ser nesse padrão com alto deslize, alta qualidade e durabilidade maior do que os baralhos convencionais. Então, Felipe, qual baralho eu posso comprar? Eu sou um iniciante, não quero gastar muito. Compra um Bicycle Standard azul ou vermelho na minha loja. É um dos mais baratos, é o mais comum entre os mágicos. Se você precisar comprar uma carta preparada ou qualquer coisa preparada depois, vai ter essa carta específica para o Bicycle, coisa que nos outros baralhos ou até nesse daqui não tem cartas preparadas ou coisas preparadas. Então, para iniciantes, eu sempre recomendo os Bicycles, tá? Bom, e já que estamos falando sobre baralho, vamos começar
com a nossa primeira das duas mágicas que nós vamos aprender hoje, tá? Bom, essa primeira mágica, como eu já disse pra vocês, é uma mágica que eu quero que você não tenha medo de fazer, uma mágica muito fácil, que você não precisa nem ganhar confiança, porque você sabe que ela vai funcionar, tá? Então eu escolhi essa mágica a dedo porque é uma mágica que você não vai precisar tocar no baralho. Você vai colocar o baralho na mesa e a partir de agora tudo vai ser feito pelo teu espectador. Você vai colocar o baralho na mesa, pedir para a pessoa cortar o baralho em 4 montes, assim, ó, soltando as cartas de baixo, deixando mais ou menos 4 montes iguais. Ou então você pode falar para a pessoa simplesmente cortar o baralho na metade e depois pegar os 2 montes que ficaram e cortar eles cada um na metade de novo, deixando mais ou menos 4 montes com mais ou menos o mesmo número de cartas. Aí você pede para ela pegar o primeiro monte na mão dela, pegar 3 cartas de cima e colocar embaixo, e depois uma de cima nesse monte, uma de cima no outro monte e uma de cima no outro monte, e devolver o baralho na mesa, um monte na mesa. E repetir a mesma coisa com o segundo monte, 3 cartas de cima embaixo, uma em cada um, 3 cartas de cima embaixo, uma em cada um, 3 cartas de cima embaixo e uma em cada um, certo? Fazendo isso, você vai ter ficado com uma carta em cima de cada monte, uma carta aleatória parou em cima de cada monte. Poderia ter sido qualquer uma dessas, ou qualquer uma dessas, ou dessas aqui, ou até mesmo dessas daqui. Mas incrivelmente, você parou exatamente nos 4 ases do baralho. Gostou? Então vai correndo, pega um baralho lá e vem fazer essa mágica junto comigo, que você vai ver como ela é fácil de fazer e como você vai conseguir fazer ela ainda hoje. Mas primeiro eu preciso que você treine ela sozinho algumas vezes e o seu primeiro treino vai ser agora comigo. Então pausa esse vídeo, vai buscar um baralho e separa os 4 ases desse baralho. Voltou? Beleza, então. Separou os teus 4 ases, a única coisa que você vai precisar fazer é, não importa a ordem do resto das cartas aqui. Você vai pegar os teus 4 ases, vai juntar eles, vai virar para baixo e vai colocar no topo do baralho. Só isso. Não tem mais nada que precisa ser feito. Olha só como é legal. A pessoa vai cortar o baralho em 4 montes, lembra? O que a gente tem que manter são os nossos 4 ases em cima de um dos montes, geralmente aqui no último monte. Vou deixar eles virados para cima, que aí fica mais fácil de vocês verem, tá? Ó, vou deixar até aqui desse lado que fica mais perto da câmera. O monte com os 4 ases você tem que saber qual que é, porque ele vai ser o último que a gente vai fazer. Mas vamos supor que a pessoa tenha cortado daquele outro jeito, né? Que corta na metade e depois corta de novo. Qual é o nosso último monte? Esse daqui, que é o monte que os ases estão, que é o monte das cartas do topo, certo? Se a pessoa cortar assim, ó, ela tem que deixar as cartas desse monte, ela não pode pegar, ah não, acho que esse não tá igual, e colocar cartas aqui em cima, não pode. Por isso que você tem que deixar bem claro, faz 4 montes com os baralhos, soltando as cartas de baixo, para ela não mexer nessas 4 cartas de cima, nos nossos 4 ases que estão no último monte, tá? Feito isso, você sabe onde tá o teu monte dos 4 ases, a gente sabe que é esse daqui, tá? Você vai deixar ele por último, tá? Você vai falar para a pessoa, pega o primeiro monte, pega 3 cartas de cima e põe embaixo. Tudo isso vai fazer sentido daqui a pouco para você, tá? E depois põe uma em cima de cada monte. Repara que aqui a gente acabou de colocar uma carta em cima dos nossos 4 ases, tá? Devolve o monte aqui. Pega o segundo monte, 3 cartas de cima embaixo, uma em cada monte. A gente acabou de colocar 2 cartas em cima dos nossos ases. Pega o terceiro monte, 3 de cima embaixo, uma em cada monte. Agora a gente acabou de colocar 3 cartas em cima dos nossos 4 ases. E lembra daquele movimento que eu falei que você já ia entender, que era o de 3 cartas de cima embaixo? Porque agora ele vai ser importante, porque as 3 cartas que a gente colocou, uma de cada um desses montes, aqui em cima dos nossos 4 ases, elas vão lá para baixo, ó. 1, 2, 3 cartas de cima embaixo, igual a gente fez antes, e depois uma em cada monte. E agora já são os ases, ó. Eu vou colocar um as em cima desse monte, um as em cima desse monte, um as em cima desse monte, e o último as já vai sobrar em cima do último monte. Aí é só você ou revelar os 4 ases aqui, mas eu tenho preferido tirar as 4 cartas que pararam no topo, separar elas dos baralhos, mostrar que todas as cartas são diferentes e que a pessoa podia ter parado em qualquer uma dessas cartas, olha só, todas aleatórias, e por último você vai e revela os 4 ases. Gostou? Viu como é fácil de fazer? Tenta sozinho na sua casa algumas vezes antes de testar com alguém. E se você quiser fazer essa mágica de uma maneira mais aprofundada, eu vou ensinar uma maneira mega profissional de você fazer essa mesma mágica, só com um detalhe.
você vai entregar o baralho para a pessoa embaralhar antes. Ou seja, ela vai embaralhar quanto ela quiser, vai colocar o baralho na mesa, vai fazer os cortes das cartas e os 4 ases vão estar no topo. Aqui não tá porque eu não fiz a mágica ainda. Mas se você quiser aprender essa maneira um pouco mais avançada e profissional, se torne um membro aqui do canal, que a gente vai ensinar de tudo lá, desde o avançado até do mega profissional, R$27 por mês. É só se tornar um membro aqui do canal, que você já vai fazer parte da Magic Lab, a minha escola de mágica. Vamos para a segunda mágica, tá? A segunda mágica eu não tenho pra quem fazer aqui, então eu vou fazer olhando para baixo, vou mostrar para vocês sem ver a carta, tá? Por exemplo, a pessoa vai escolher uma carta do baralho, eu não vou ver qual é. Vou mostrar só para vocês, tá? Vocês estão dando para ver aí na câmera. Essa é a carta de vocês, tá? A gente vai cortar o baralho aqui mais ou menos na metade, colocar a tua carta e cobrir com o resto. Ou seja, a tua carta tá lá no meio, eu não sei qual é, certo? Posso até dar mais alguns cortes aqui. Não é essa, não é essa, não é essa, não é essa, também não é essa, também não é essa, não, aqui, não, 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 ainda não, não, né? Não passou a carta de vocês ainda. Eu tô sentindo que a próxima carta é a carta de vocês. Será? Por um acaso, a carta escolhida por vocês foi 9 de copas? Como eu fiz isso? Aqui eu fiz de uma maneira muito crua, sem muita historinha, porque não tem pra quem eu fazer, tá? Mas quando você for apresentar, você pode criar uma historinha, você pode deixar um mistério em cima, ou, sabe, enrolar um pouco mais, enfim. A técnica que eu usei para fazer essa mágica é a técnica da carta guia. Muitos mágicos acham que essa técnica, que ela é muito besta, que ela é muito de iniciante, mas você consegue fazer um milagre com ela. Quem já fez o meu curso de baralho sabe que tem até uma maneira de você fazer de olhos vendados, ir para outro cômodo, e mesmo assim você vai descobrir a carta da pessoa. Você pode pedir para a pessoa embaralhar quanto ela quiser, e a única coisa que você tem que fazer aqui é memorizar a carta da boca do baralho, tá? Então depois que a pessoa embaralhar, ou depois que você mesmo embaralhar, você sutilmente, quando estiver enquadrando as cartas assim, memoriza a carta da boca, sem deixar ninguém perceber que você está memorizando. Aqui no nosso caso é o As de Ouros, tá? Aí você pode pedir para a pessoa escolher uma carta. Vamos supor que ela escolha essa daqui, tá? Aqui no nosso caso é o Valete de Espadas, a carta que a pessoa escolheu. E aí você pode falar assim para ela, ó, vou passar o dedo aqui, você fala para quando você quiser, ou você pede para a própria pessoa cortar quantas cartas ela quiser, enfim, ou você mesmo corta. Eu prefiro falar para a pessoa, corta o baralho aqui onde você quiser e põe na mesa. Ela vai pôr na mesa aqui, por exemplo. Aí você fala, põe a tua carta em cima desse monte que você cortou. Ela tá aqui. E aí você vai soltar o teu monte que sobrou na tua mão em cima da carta dela. Mas basicamente o que a gente está fazendo é colocar a carta que a gente memorizou, a nossa carta-chave, a nossa carta guia, exatamente em cima da carta dela. E como o baralho é cíclico, a pessoa pode até cortar o baralho algumas vezes, que pouco importa. A ordem das cartas nunca muda quando você corta o baralho, tá? Só vai mudar a carta que tá em cima e a carta que tá embaixo, mas a ordem delas vai continuar a mesma, você vai ver já já, ó. Cortei um monte de vezes aqui o baralho, tá? E aí, a gente sabe que se a gente for contando as cartas assim na mesa, olhando, quando a gente achar o As de Ouros, a carta da pessoa vai ser a próxima, exatamente a próxima, olha só. Eita, cadê? Aqui. Não, era o As de Ouros, né? Tem que tomar cuidado para não confundir. Ué, a gente deu o azar do As de Ouros ser a última carta do baralho, isso é importante de falar. Significa que a carta da pessoa é a primeira, tá? Mas, vamos fazer de novo, para vocês entenderem. Deu para entender mesmo dando esse pequeno pepino aqui? Quando a carta-chave for a última, significa que a carta da pessoa é a primeira, tá? E se a nossa carta-chave tivesse aqui, por exemplo, fosse a primeira, a gente saberia que a carta da pessoa seria a segunda, né? Agora, vamos deixar a mesma carta como carta-chave aqui na boca do baralho. No fundo, a pessoa vai escolher outra. Vamos supor essa daqui. Um 10 de copas, tá? A gente pede para ela cortar o baralho, colocar a carta dela e a gente devolve o nosso em cima. Ela pode dar alguns cortes. E aí, olha só, vamos passando aqui. Hora que passar o As de Ouros, a gente sabe que a carta dela, ó, As de Ouros, aqui vai vir o 10 de copas obrigatoriamente, tá? Mas você pode fazer de outra maneira. Você também pode abrir o baralho na mesa e procurar pelo As de Ouros e você vai saber que a próxima carta é a carta da pessoa também.
tá? Enfim, é uma maneira de descobrir a carta da pessoa e você pode usar isso de diversas formas diferentes, basta usar a tua criatividade. Lembrando, não pare nunca de estudar, só isso daqui impressiona as pessoas? Impressiona, mas se você quiser se tornar um mágico de verdade, um bom mágico, tem que continuar estudando sempre. Por isso eu recomendo os meus cursos de mágica, que tem o curso de baralho completo, um curso de mentalismo do básico ao avançadíssimo e também um curso de mágicas de improviso. Você pode comprar os 3 no combo com descontaço, que aí você leva todos os cursos. É só entrar em magicaprofissional.com.br. Na minha loja a gente tem os melhores baralhos do mundo, kits com baralhos preparados e profissionais. Tem o kit de cartomagia com 4 baralhos preparadíssimos, baralho invisível, baralho do Force, baralho Brainwave e baralho transformação. Dá uma olhada lá no que eles são capazes de fazer. Eu realmente recomendo muito esse kit, além de outras coisas muito boas que a gente tem na loja de mágica. Qualquer coisa você pode mandar pra gente também, se tiver alguma dúvida, manda um zap que a gente tem um atendimento lá que pode te ajudar. E você também pode se tornar um meu aluno aqui na Escola de Mágicas, dentro do YouTube mesmo, na Magic Lab, a minha escola online de mágicas com aulas toda semana. É só se tornar um membro aqui do canal. Lembrando que a segunda aula desse curso, mano, olha quanto tempo deu essa aula de mágica. Se eu não mereço o teu like depois dessa super aula aqui, o teu like, teu comentário e a tua inscrição, lembrando que a aula 2 só vai sair quando esta primeira aula aqui tiver 5.000 likes ou 1.000 comentários. Então engaja, estuda bastante, se precisar volta, assiste de novo. Essa aula vai ficar para sempre aqui no YouTube, então pode usar quanto você quiser. Beleza? Espero que tenham gostado. Até a aula 2, lembrando que agora a gente voltou com tudo no canal, vídeo toda quinta-feira aqui, toda terça-feira para os membros na Escola de Mágica e no canal de cortes que está aqui na descrição também. A gente tem vídeo quase todo dia, tá? Das minhas lives, lembrando que eu estou fazendo live toda segunda-feira à noite na Twitch e às vezes no YouTube também. Obrigado por ter ficado até o final. Quem ficou até o final, comenta aí carnaval, porque se vocês ouviram um monte de ruído, é carnaval, hoje é terça de carnaval, e tem um monte de bloquinho aqui na minha rua, então você ficou até o final, comenta aí a senha carnaval, que eu vou saber que você ficou até o final. Eu podia dar um desconto para quem nos meus cursos, né, para quem ficou até o final. Então, ó, tem um cupom de desconto aparecendo aí na tela, só para os meus cursos em magicaprofissional.com.br. Se você usar esse cupom que tá aparecendo aí na tela, você vai ganhar 30% de desconto nos meus cursos, tá bom? Se você comprar o combo, que são todos os cursos, eles já estão com desconto, e aí você usa esse cupom e tem mais 30% de desconto. Então, eu tô muito bonzinho hoje. Valeu, até a próxima. Tchau!